É um prazer muito grande estar aqui de novo. Te, te botei no mudo também, Marcel. Tira, por Minuto, favor. Marcel. Tirei. Então, é uma emoção muito grande estar aqui com vocês de novo. Vamos ver se vocês gostam de novo. Basicamente, hoje tem muita coisa para falar, então eu vou reduzir muito os trechos musicais para a gente poder ouvir um pouquinho de cada regente. A Filarmônica de Berlim é uma das melhores do mundo há muito tempo. E aí, interessante ver de onde ela foi formada, né? Porque nada nasceu do nada, e foi um acaso. Regente alemão chamado Büssi, Benjamin Büssi, criou uma orquestra em 1867, e dessa orquestra ele administrava a orquestra do jeito que ele queria. E uma vez, em 1882, ele foi fazer com a orquestra uma viagem para Varsóvia e contratou para os músicos dele o pior lugar do trem para Varsóvia. E os músicos ficaram extremamente chateados porque era uma orquestra excepcional, essa orquestra do Büssi. Então, eles foram para Varsóvia e, no caminho, quando chegaram em Varsóvia, dos 75 músicos, 54 pediram demissão logo depois do concerto, para não dar problema de contrato. Esses 54 músicos do Büssi formaram a Filarmônica de Berlim. Eles chamavam de Filarmônicos de Berlim. Fila quer dizer amor, da harmonia. Então, eles, de uma orquestra que eles se rebelaram, eles formaram uma orquestra que eles próprios gerenciavam a própria orquestra. Então, para saber um pouquinho, para ouvir um pouquinho de quem foi Benjamin Büssi, a gente vai ouvir um trecho pequeno da Marcha da Tempestade que esse próprio Büssi compôs, né? Só para a gente saber onde está parando. Então, ele compôs isso em 1848, Marcha da Tempestade é um galope de uma peça sinfônica maior, que a gente vai ver só como para a gente conhecer um pouquinho de onde veio a Filarmônica de Berlim. Então, Gabi, vamos lá. Primeiro vídeo número 1.
Isso é só para a gente ver de onde ela partiu. Em 1º de maio de 1882, 54 músicos fizeram uma revolução e formaram a Filarmônica de Berlim, com gerência e administração própria dos 54 músicos. Eles passaram 5 anos péssimos financeiramente, trocaram o nome para a antiga Orquestra de Bilse, para ver se pegava a fama de Bilse e tudo mais. Mas em 1887, já não tendo mais como financiar a orquestra, eles aceitaram uma sugestão de amigos e contrataram um super regente. Hans von Bülow, que foi o regente contratado, era um dos melhores do planeta. Para vocês terem uma ideia, ele foi que lançou Tchaikovsky, ele fez um monte de coisas muito interessantes como regente. Então, eles colocaram Hans von Bülow como diretor artístico. Os músicos administravam e o diretor artístico dava o voto de Minerva. Para a gente conhecer um pouquinho sobre Hans von Bülow, ele nasceu em 1830 e faleceu em 1894. Em 1887 foi convidado e assumiu a Filarmônica de Berlim e agarrou isso como sendo o trabalho dele da vida inteira. Então, ele levantou a Filarmônica de Berlim. Para ver quem é esse Hans von Bülow, vou passar uma polca composta pelo Bülow, que se chama Carnaval de Milão, que ele compôs em 1871, um pouquinho antes de assumir a Filarmônica de Berlim. Depois que ele assumiu a Filarmônica de Berlim, ele parou de compor e só se dedicava à Filarmônica de Berlim. Então, e aí ele começou também com um processo. Os diretores artísticos da Filarmônica de Berlim, com raríssimas exceções, assumiam e era um cargo vitalício. Ele morreu em 1894 e ele trabalhou para a Filarmônica de Berlim de 1887 a 1894. Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho quem foi Hans von Bülow, uma composição dele também, um trechinho pequeno. Vamos lá, Gabi, vídeo número 2.
para vocês verem da onde isso partiu, da onde a Filarmônica de partiu para se tornar uma das melhores orquestras do mundo. Isso foi em 1887, Hans von Bülow assumiu, ficou até a final da vida dele em 1894. Ele parou de compor, ele era exclusivo da Filarmônica para poder levantar e fez um trabalho espetacular. Ele era disciplinador e tudo andava de acordo com ele. A administração era dos músicos, mas ele que comandava a orquestra. Em 1894 ele faleceu, eles convidaram o grande regente, compositor Richard Strauss, que ficou um tempinho menos de um mês e não aceitou porque ele disse que não tinha o perfil da Filarmônica de Berlim e declinou. Então convidaram Arthur Nikisch, que também era um super regente, mas era muito desconhecido, ele não tinha o approach para poder ser diretor artístico da Filarmônica de Berlim, e ele levantou muito a Filarmônica. Para vocês terem uma ideia, em 1913 ele fez a primeira gravação de uma sinfonia no mundo inteiro com a Filarmônica de Berlim, a quinta de Beethoven. A gente não tem nada do Arthur Nikisch, a gente vai ouvir 10 segundos de regência de um filme mudo de 1913, mas queria que vocês notassem como ele administra a orquestra com os olhos. Então, mesmo o filme mudo, você vê que ele tem uma liderança da orquestra através dos olhos. Então, vamos lá. Gabi, vídeo número 3. 10 segundos. Só um minutinho, Gabi, só um minutinho. Pessoal, vocês estão ouvindo o Marcel direito, a voz? Estão escutando? Tá ok? Eu estou ouvindo bem. Tá bom, eu também estou ouvindo bem. Sofia, vê se não é alguma coisa no seu computador, tá bom? Porque acho que o som tá ok para todo mundo. Pode seguir, Gabi. Não tem som mesmo, ninguém está com problema, não. Só queria que vocês sentissem, daqui para frente, a gente vai tentar ver como a personalidade de cada diretor artístico influi na forma como ele liderar a orquestra, né? E a orquestra vai melhorando sobremaneira. Então, Arthur Nikisch assumiu em 1895 e faleceu em 1922, e aí passou a bola, em 1922, para Furtwängler, que era também um dos melhores regentes do mundo em todos os tempos. Ele era um fantástico regente porque ele não seguia a partitura, os tempos da partitura da orquestra. Ele achava que a interpretação dele tinha que mudar os tempos. Então, o compositor é uma coisa e o regente é outra coisa. E Furtwängler fez um trabalho genial. Só que, em 1922, ele teve um problema crasso, né? Ele era da Filarmônica de Berlim. Em 1929, veio uma grande depressão financeira, não só na Filarmônica de Berlim, na Alemanha toda. E aí ele teve que pedir, ele tinha patrocínio da prefeitura de Berlim e que não tinha mais dinheiro. Então ele teve que pedir financiamento a nada mais, nada menos que Hitler. Ele foi com o pires na mão pedir dinheiro para Hitler. E Hitler demorou, mas concordou em financiar a Filarmônica de Berlim com uma condição. A Filarmônica de Berlim passava a ser exclusiva do Terceiro Reich. Então, a Filarmônica de Berlim se transformava no maior panfleto de propaganda do mundo musical. E Furtwängler, que nem era nazista, ele se recusava a fazer o sinal de Heil Hitler, teve que se sujeitar porque era a única forma da Filarmônica sobreviver. Se ele fez certo ou se fez errado, o futuro mostrou isso para ele. Então, queria que vocês... Então, só para vocês terem uma ideia, em 1923,
Hitler fez um golpe de Estado em Munique que fracassou, foi preso, só assumiu a Alemanha em 1933, 10 anos depois. E em 1933, quando assumiu a Alemanha, veio o Furtwängler com pires na mão, vendendo a Filarmônica de Berlim a Hitler. Goebbels era responsável pela Filarmônica de Berlim. Vamos ouvir uma nona sinfonia de Beethoven, regida pelo Furtwängler, comemorativa ao aniversário de Hitler em 1942, que é uma coisa terrível, arrepiante. Agora, o que eu queria que vocês notassem, Furtwängler realmente serviu ao Reich ou não? Ele passou a vida inteira falando que ele não serviu, mas vamos ouvir então um vídeo super rápido da parte final da Nona Sinfonia de Beethoven, está editado, e reparem, para quem conhece a Nona Sinfonia de Beethoven, nunca se viu uma gravação tão violenta e tão agressiva com uma música que Beethoven queria que isso fosse a unificação entre os povos. E Furtwängler e o Reich transformaram isso num hino de guerra. Vamos ver o que vocês acham. Mas o Reich tinha essa ideia de unificação dos povos, né? Os outros ele matava, é isso? Mas olha só, isso. Vamos ver se vocês conseguem... O que vocês percebem da administração de Furtwängler na orquestra? Goebbels vai estar presente, era aniversário do Hitler, que não estava presente. Mas vamos ouvir como é que é o clima desse vídeo. Vamos lá, Gabi, vídeo número 4. Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie.
É um vídeo antigo, 1942, se vocês repararam, ele não faz o sinal Heil Hitler, Goebbels vai lá e só cumprimenta ele, porque ele sabia que não ia ser feito a Heil Hitler para ele. Em 1945, morre Hitler e acaba a Segunda Guerra Mundial, e existe na Alemanha, administrado pelos invasores, lógico, um processo de desnazificação. O que quer dizer isso? As pessoas que eram regentes que lideravam a propaganda e e orquestras não poderiam exercer o cargo de regente e de líder até 1952. E Furtwängler, apesar que ele provou que ele não foi do Partido Nazista, teve que cumprir até 1952. E pessoas que a gente conhece bem burlaram, tipo Karajan, que foi 2 vezes se filiou ao Partido Nazista, o Karajan. O que ele fez quando ele foi proibido de reger na Alemanha? Ele foi para a Inglaterra. Ele foi trabalhar na Inglaterra, um dos caras mais nazistas da história do mundo. E lá ele conseguiu gravar discos e fez a carreira dele. Em 1952, quando voltou atrás, quando acabou o negócio, o Furtwängler reassumiu. Mas de 1945 até 1952, a Alemanha continuava em Berlim, a Filarmônica de Berlim continuava a ter que trabalhar. Foi assim que acabou o nazismo, foi eleito um regente, Leo Borchardt, que era russo, que depois se naturalizou alemão, e que era totalmente antinazista. Eles queriam uma liderança antinazista e escolheram o Leo Borchardt. Ele é extremamente desconhecido porque ele, com meses de cargo, ele estava num carro, o motorista dele não viu o guarda dizendo para parar, e o motorista seguiu em frente e o carro dele foi metralhado. Ele morreu ali. Então, ele teve meses de liderança da Filarmônica de Berlim. Mas, justamente, vamos ouvir um trecho pequeno do Johann Strauss, regido pelo Borchardt, que é a abertura do Morcego. Um trecho muito pequeno de novo. Vamos lá. Leo Borchardt, que assumiu a Filarmônica de Berlim logo depois do fim da Segunda Guerra, mas por meses. Vamos lá. Gabi, vídeo número 5. Até que minuto, Marcelo? 2 minutos, mais ou menos. Perdão. 2 minutos, mais ou menos. Perdão.
peguei só o iniciozinho, que dá para ver o tipo de administração é totalmente diferente do que aquela violência do Furtwängler. E com a morte do Borchardt metralhado, tinham duas pessoas que podiam assumir a Filarmônica de Berlim. Karajan, que estava no processo, que não podia reger, não podia. E Celibidache, que foi o escolhido porque era o braço direito do Furtwängler, que não tinha nenhum envolvimento com o partido nazista, nenhum. Ele era romeno e com muito pouca fama, mas um maestro cru, mas extremamente de um futuro imenso. Sérgio Celibidache assumiu e, com Berlim totalmente destruída por causa da guerra, ele tinha que levantar a Filarmônica de Berlim no meio de destroços. Ele fez um vídeo de propaganda pedindo dinheiro nos destroços do teatro da Filarmônica de Berlim. Ele regeu uma abertura de Beethoven, Egmont, que a gente vai ver. Sérgio Celibidache, depois foi um dos grandes regentes do mundo, mas o iniciozinho na Filarmônica de Berlim foi meio do jeito que ele podia, depois de uma Segunda Guerra terrível, não é? Então, vamos ouvir 2 minutos dessa abertura. Egmont, reparem que ele está regendo em cima dos destroços para pedir dinheiro para as pessoas para reconstruir o teatro. Vamos lá. 1945, 1950, abertura de Egmont com o Celibidache. Gabi, vídeo número 6. De novo, isso é um trechinho para ter uma noção de todos os regentes da Filarmônica de Berlim. Em 1952, quando terminou a desnazificação de Furtwängler, Furtwängler voltou à regência da Filarmônica de Berlim e Sérgio Celibidache voltou para assessor. Ele só durou mais 2 anos. Ele faleceu em 1954. Em 1954, os músicos tinham que escolher entre Sérgio Celibidache, que não gostava de gravar, e Herbert von Karajan, que já tinha feito uma carreira estupenda em Londres e que veio com um currículo fantástico. Todo mundo conhecia as gravações de Karajan em Londres. E
a plataforma de Karajan era: vou fazer a Filarmônica de Berlim ser a mais gravada do mundo. Quando ele faleceu, a Filarmônica de Berlim e a Deutsche eram responsáveis por 60% das gravações de discos clássicos do mundo inteiro. Ele se dedicou a fazer gravações fantásticas e ele, apesar de ser nazista e tal, ele conseguiu uma sonoridade muito boa na Filarmônica de Berlim. Falei, ele foi 2 vezes filiado ao Partido Nazista. Quando Hitler invadiu Paris, em 1942, Karajan foi à frente da Filarmônica de Berlim e tocou no Arco de Triunfo para mostrar como os alemães eram superiores. Esse era o Karajan que a gente está vendo aí o tempo todo, um nazistoide mesmo. Não me digam outra coisa, porque não é. Ele pode ter sido um ótimo regente, pode ter alcançado sons maravilhosos, mas ele veio daí mesmo, que a gente conhece. Para ter um exemplo, eu vou pegar um vídeo muito mais recente para não dizer que eu estou passando coisa passada e que só estou querendo taxar o Karajan com o passado e não com o futuro, o presente. Então, vou passar um vídeo de Richard Strauss, 1984, que também trabalhou para Hitler, Assim Falou o Zaratustra, um vídeo de 1984 que dá para ver toda os sons de Karajan, como melhoraram a Filarmônica enormemente. Então, vamos lá, Gabi. Vídeo número 7. Deu para ver no olhar dele a forma como ele lidera uma orquestra. Quando ele faleceu em 1989, o mundo estava diferente. Meses depois, o Muro de Berlim caiu e o mundo tinha que se adaptar uns aos outros, às diferenças, né? E os filarmônicos de Berlim, que são os únicos que escolhiam os diretores artísticos. Existia um grupo de músicos que se reunia para conversar sobre quem vai ser o próximo diretor artístico. Resolveu optar por um anti-Karajan. Karajan era ditador, ninguém podia falar, ele só podia dar opinião, ninguém tinha opinião de nada, e isso que a gente viu aí, não é? Não que os músicos não ficaram contentes, eles ganhavam rios de dinheiro, porque eles tinham comissões das gravações. Então, os filarmônicos escolheram o anti-Karajan.
O anti-Karajan foi Cláudio Abbado. Cláudio Abbado era um cara democrata, escutava todos os músicos e a opinião dele era a função da opinião da maioria. Para vocês terem uma ideia, quando ele foi convidado, fizeram uma festa em que colocaram uma mesa extensa, enorme, cheia de músicos de um lado e de outro, e na ponta da mesa colocaram uma poltrona enorme, como se fosse o imperador. Ali ia sentar Cláudio Abbado, o novo imperador de Berlim. Quando ele viu o clima, o que ele estava sendo escolhido para, ele saiu, ele não sentou no trono nenhuma vez, pegou uma cadeira reserva, colocou no meio da mesa e começou a conversar devagarzinho com os músicos que estavam perto. E falou, olha só, eu não quero ser maestro, eu não quero ser o Dom Carlo, não quero ser nada. Eu sou apenas Cláudio, sou mais um de vocês que veio para trabalhar junto com vocês. Então, eu selecionei, ele era italiano, eu selecionei ele assumiu em 1989, selecionei um ensaio do Cláudio Abbado para ver como ele dialogava com os músicos para chegar numa solução melhor, que era o objetivo dele, não é? Então, vamos ouvir ensaio da Pastoral de Beethoven com Cláudio Abbado para a gente ver como ele era um democrata, ele ouvia todo mundo. Vamos, Gabi, vídeo número 8. Aber wieder, der erste Geil, nicht zu viel staccato. Ja, mit diminuendo. Cellium besser 2/C, hätte mehr crescendo sein. Und alle Geige wieder, das zweite Mal im Piano. Noch mehr espressiver. Wenn du denkst, 100 Musiker in ein Orchester, ne? Und es gibt natürlich, einer, der hat seine Idee, das ist am Anfang vielleicht nicht dasselbe. Besonders wenn er hat die alte Gewohnheit, die alte Routine, immer gleich zu spielen. Ne? Aber ich sehe immer mehr, besonders jetzt in Berlin, dass wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und manchmal brauche ich nicht so viel Zeit zu erklären wie vor einigen Jahren. Takte sogar, aber dann weniger mit der Geige. Technik kann diminuieren. Technik drinnen. Es ist zweifellos so Repertoire, was viele, viele Jahre bei einem Dirigenten gewesen ist, wie besonders im Falle Karajan über 35, 38 Jahre lang und dort eine ganz festgelegte Interpretationsweise hatte, dass dort eine neue Konzeption zunächst einmal Irritationen hervorruft. Das beginnt beim anderen Tempo, das geht über Fragen wie Phrasierung, Artikulation und dergleichen Dinge. Aber wir haben schon in Berlin gespielt, ne? Aber es ist wirklich eine Stärke von Cláudio Abbado, dass er auf solche Konflikte sich gar nicht einlässt. Er versucht immer wieder zu überzeugen durch das, was er tut und durch die Art, wie er es tut. Der ist einfach. C, 2 Takte fortissimo, ein Moment Ruhe, dann der dritte Takt mit diminuendo. C, direkt C. De novo, estamos fazendo uma viagem rápida por gênios. Como a série de gênios transformou a Filarmônica de Berlim numa das melhores do mundo em todos os tempos.
me lembro de ter falado que os cargos eram vitalícios. Quando eles eram selecionados, eles iam até a morte. Cláudio Abbado assumiu em 1989, e em 1999 ele descobriu que ele tinha um câncer, que ele precisava se cuidar e que ele não ia ter tanto tempo para se dedicar à Filarmônica de Berlim. E ele disse que ia selecionar uma pessoa para substituir, mas que ele estava saindo em 1999, e ele e os filarmônicos de Berlim escolheram Simon Rattle. Simon Rattle era um zero à esquerda. Ele não tinha nenhum trabalho, mas ele tinha um futuro brilhante, brilhante. Ele gravou um Porgy and Bess de Gershwin que é de arrepiar. E devido a ele estava sendo muito convidado para dirigir Berlim também. Com esses trabalhinhos, as pessoas tinham confiança de convidar Simon Rattle, que ele ia fazer um bom trabalho. Precisava alguém humilde e que fosse humilde como o Cláudio Abbado e que se propusesse entrar no mundo atual. O mundo atual era o mundo online. Então, ele começou a fazer concertos ao vivo, em live, que as pessoas assinavam o mundo inteiro. Esse era Simon Rattle. Ele era inovador, ele era uma pessoa que só olhava para frente, não olhava para o passado. Esse é Simon Rattle. E dedicação total. Ele nasceu em Liverpool, ele só fez um trabalhozinho em orquestras inglesas e acabou. E assim ele assumiu o cargo mais escolhido da face da Terra, que era diretor artístico da Filarmônica de Berlim. Olhem ele, Simon Rattle, numa gravação da Sinfonia número 1 de Brahms. Olha como é que a gente veio calcando o relacionamento de um regente com a orquestra. É uma coisa impressionante. Olha como Simon Rattle respeita todo mundo e obtém da orquestra um som maravilhoso. Vamos lá, Gabi. Vídeo número 9.
Filarmônica de Berlim sempre foi extremamente democrática depois do Karajan. Eu tenho um sobrinho que foi fazer testes na Filarmônica de Berlim e trabalhou lá durante um período. Para você entrar na Filarmônica de Berlim, não interessa se você é branquinho, pretinho, judeu ou não judeu, ou alemão. Você faz um teste atrás de um biombo em que a comissão julgadora não vê nada, não vê quem está tocando. Só pelo som você é contratado. Em contrapartida, a Filarmônica de Viena, até pouco tempo atrás, não tinha mulheres, não tinham pessoas negras na orquestra. Filarmônica de Berlim sempre foi extremamente democrata no último período pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Karajan. Aquela sala de concerto que eles tocaram agora era a sala de concertos da Filarmônica de Berlim? Filarmônica de Berlim. Em Berlim, a sala era deles. A sala foi construída depois da Segunda Guerra Mundial e é uma maravilha. Em qualquer lugar que você senta naquela sala, você escuta tão bem quanto qualquer outra pessoa. É acusticamente perfeito. Perfeito. É impressionante. Bom, tem um monte de histórias para contar sobre isso, vou me restringir. Olha só, fazendo um resuminho do que a gente viu pós-Segunda Guerra. Vários desafios foram feitos. O Karajan, que assumiu depois que o Furtwängler faleceu, só que achava, e com razão, que o fato de gravar, eles iam dominar o mundo, e de fato ocorreu. O Abbado era um conciliador, queria que democraticamente, com a voz do músico ao lado da dele, ele achava que assim ia melhorar a Filarmônica de Berlim. Verdade. O Rattle queria entrar num século depois, em que o fato da Filarmônica de Berlim botar os concertos na internet iam dar a visibilidade que a Filarmônica de Berlim precisava. Agora, Simon Rattle começou em 2002, em 2015 ele disse que ele ia sair e não podia continuar, apesar de continuar vivo. Aí eles tiveram, de novo, 3 anos para escolher um sucessor. Olha só, tudo que vocês ouviram até agora, eles escolheram o Petrenko. Kirill Petrenko era judeu, imagina, um judeu, assumindo a Filarmônica de Berlim. Ele aceitava as diferenças, tanto faz se você é negro, branquinho, etc. Tal. Ele era simpático, ele era expressivo, ele é extremamente comunicativo com a orquestra. Essas são as características do Kirill Petrenko, que nasceu em Omsk, na Rússia, em 1972, de pai violinista e que, de novo, era uma pessoa nada expressiva, ninguém nem conhecia que era Petrenko até da noite para o dia ser escolhido pelos filarmônicos de Berlim. Vamos ouvir um trecho pequeno da 7ª Sinfonia de Beethoven e aí a gente abre para a conversa. Vídeo número 10, Gabi.
Vamos lá. Expressivo ele, né? Bacana. Olha como é que ele administra. Ele é... expressão, né? É. E ele está ali, ele está se divertindo mais que qualquer um, ele está junto das pessoas da orquestra. A diferença entre ele e o Karajan, bom, já falei, é incrível, é uma coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos abrir para perguntas, eu ainda tenho um trechinho para o final. Vamos lá, cima. Fala, Renan. Como diria César, não basta ser judeu, precisa ter cara de judeu. Vai ter cara de judeu assim, não basta. Olha só uma pergunta. Em 42, você falou que foi o Karajan que regeu em Paris, mas não era o Furtwängler que estava à testa da orquestra? Na invasão francesa, na invasão alemã. Na invasão francesa era o Furtwängler que era o diretor artístico. Na hora de ir com a tropa de Hitler para invadir a França, quem foi? O Karajan. Furtwängler não era nazista, Furtwängler ficou em Berlim. Ah, ele não estava lá. Ele não foi com a tropa invadir Paris. Quem foi o Karajan. E o Karajan foi discípulo do Furtwängler, não foi? Foi. Os dois eram discípulos do Furtwängler. Ele e o Celibidache. Bem mais novo. Mas tinham dois discípulos, o Karajan e o Celibidache, que eram discípulos do grande Furtwängler. Né? Só que, eu não sei se você concorda também, essa tal de desnazificação é suspeita, né? Super suspeita, mas a gente falar em suspeição hoje em dia precisava ser feito e os berlineses não podiam continuar sendo liderados por um nazista logo depois da Segunda Guerra. Então, eles foram suspensos do cargo durante 7 anos por participar do governo de Hitler. Depois de 7 anos, o cara chegava, não sou mais nazista, legal. É isso, legal. É isso aí. Se fosse você, seriam 17 em vez de 7. Tá bom. Fala, Cima, vamos lá. Marcel, em primeiro lugar, parabéns pela brilhantíssima exposição, interessantíssimo. Eu queria saber a diferença básica entre sinfônica e filarmônica. Isso. Vem Desculpa, infelizmente eu vou ter que sair. Fala rapidinho. 10 segundos te respondo. Vem do nome. Filarmônica é amante da harmonia e sinfônica não tem nada de amante. Então, se você tem um patrocinador superior, você não é filarmônico. Não é filarmônico. Se quem rege a orquestra são os próprios músicos, é porque é uma orquestra filarmônica. Essa é a definição. Não obrigatoriamente funciona para todas as orquestras, não. Mas, por definição, é essa a separação. E não estamos te escutando, você tem que tirar o... Espera aí, Cima, não estamos te escutando. Obrigada! Eu vou ter que sair, que estão me chamando. Desculpa, um abraço, muito obrigada. Valeu. Um abraço para todos. Valeu. Maravilha, estamos terminando. Mais alguém? Então, vamos lá, vamos terminar. A dona Esther quer fazer uma pergunta. Não estou vendo. Abrir, Esther, o seu microfone. Fala. Está fechado, dona Esther, precisa abrir. Pede para abrir de novo, ela não está falando. Não. Abre seu microfone, toca aí na telinha do celular. Está no mudo. Acho que ela também não está ouvindo. Aí. Deixa eu perguntar uma coisa para ele. Sim. Todos os músicos que tocaram nessa orquestra são todos alemães? Todos? Olha só, até Karajan, sim, eram todos. Inclusive, os judeus foram expulsos do campo de concentração. Mas depois, com Abbado, ele começou a contratar mulheres, contratar pessoas de todos os países. Existem pessoas da Venezuela lá. Eu tenho um sobrinho brasileiro que trabalha lá. Então, eles não se preocupam de onde você veio. Se preocupam se o teu som é bonito. Eles nem querem ver a tua cara. Se o teu som é bonito, você é contratado. Se o teu som não serve, você é mandado embora. Tá não certo. É? Então, é parte da democratização de Abbado. Né?
entendi. Somando é muito lindo, dela, viu, essa orquestra? A pergunta dela é se durante, muito o nazismo havia judeus na orquestra. Teve um israelense lá, foi primeiro violinista por um bom tempo. Isso, olha só, a Irene fala. É isso mesmo. Rui, eu não te ouvi a pergunta, vamos lá. É só para continuar a pergunta, se durante a época do Hitler existia algum judeu na orquestra? Foram mandados para o campo de concentração. Wagner tentou acobertar um ou outro que ele gostava na orquestra, mas logo mandaram para o campo de concentração. Ninguém ficou. Quem conseguiu fugir antes da Segunda Guerra sobreviveu. O resto tudo morreu no campo de concentração. Campo de concentração. É isso. Então, mas é muito bonita. A evolução da orquestra são muito lindas. Queria que vocês... Fala, Renato. O Karajan colocou a Sabine Maia, né? Não deu aquela polêmica danada? Isso, você quer discutir sexo, vamos discutir sexo. Não, discutir sexo não. Estou falando que ela é a Sabine Maia é uma excepcional clarinetista. Então, Karajan podia contratar e descontratar quem ele quisesse, na época dele. Não tinha um conglomerado de músicos para ele. E ele era amante da Sabine Maia. Então, quando descobriram que ele estava tentando contratar como clarinetista a amante, os músicos disseram, não, essa aí a gente não vai deixar entrar, não é? E ele quebrou a cara. Depois dessa, ele nunca mais teve esse poder tão grande de pegar, eu quero contratar esse e não aquela, não é? Então, Sabine Maia é um caso à parte que mostrou quão prejudicial estava a liderança do Karajan no final. Era no final. Faltava um ano para terminar. Ele não contratou? Ele contratou, ficou um mês e os músicos mandaram ela embora. Eu pensei que ele fosse só amante da música, ele era amante dela também. Papai, tá bom. Aí, toca muito bem. Deixa, toca muito bem. Isso, deixa para o Zósimo. Ela toca muito bem. Mas ela quer dizer, em Berlim ela não podia tocar. Não poderia tocar. Não? Bom, vamos lá. A gente ouviu a Nona Sinfonia com Karajan com uma extrema violência. Para a gente ver como o mundo mudou totalmente, a gente vai ouvir agora o mesmo trechinho, um trechinho pequeno da Nona Sinfonia, o final da Nona Sinfonia, com o Petrenko. E se vocês se lembram da violência e da agressividade do Furtwängler, que era um excepcional regente, não tem-se dúvidas, e a ligeireza desse Petrenko atual, e que a vontade de viver é uma coisa da água para o vinho. Então, se a gente comparar um com o outro, é interessante que depois vocês estão gravando, revejam na gravação, para vocês verem a diferença de interpretação da mesma música, do Karajan para o Petrenko atual. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Fala. Posso fazer uma pergunta? Sim. Essa orquestra filarmônica, ela nunca tocou junto com um coral? Lógico. Já tocou? Sim, já. A Nona Sinfonia tem um coral atrás. Não é? E tem várias... A Paixão segundo São Mateus tem um coral atrás. A Filarmônica de Berlim é super eclética, toca um monte de coisa, junto com o coral também. Muito bom, maravilhoso. Eu já cantei com coral e orquestra. Isso, maravilhoso. Bacana. A Nona Sinfonia de Beethoven, com 60 componentes. Vamos terminar com a Nona Sinfonia de Petrenko para a gente ver como a cultura mudou. Tudo está diferente. O mundo mudou, mas Petrenko fez isso mudar a partir de Abado. Não é? Vamos lá. Vídeo número 11. Então, eu tenho conta que ligou uma ligação 288.
Aconteceu alguma coisa. Muito bom. Nossa, que tarde maravilhosa. Maravilha, não? Mas só uma pergunta, uma última pergunta. Muito lindo. Moisés, posso fazer uma pergunta? Moisés ou Marcelo? Marcelo, desculpe. Vamos lá. Desculpe, Marcelo. Que horror. Pelo que eu entendi, o maestro é muito mais importante que os músicos. Calma. Qual é a tua opinião sobre isso? Você fala da Orquestra de Berlim, que só tem músico fantástico. Se não tivessem músicos fantásticos, como é que seria? Uma merda. Muito bom, Marcelo. Muito bom. Ele é o responsável. Qualquer administrador, ele não toca nada, não sai um som. Mas ele é o responsável por tudo ali, não é? Então, sempre é responsável. O músico vai fazer o que ele está mandando. Ele é responsável por tudo. Então, uma orquestra sem maestro não é uma orquestra. Não é? A gente viu diferentes formas de administrar uma orquestra, da água para o vinho. É lógico, tem gente que gosta de um, outro que gosta do outro, mas nessas músicas, principalmente com muitos músicos, precisa ter um maestro de valor. Não? É difícil reger uma orquestra. É para administrar os egos, né? Se estão todos muito bons, sim. Todos muitos egos. Sim. Muitos egos, e cada um querendo puxar a liderança para o seu lado. Eu tive uma experiência com o maestro Ricardo Prado em São Paulo, que ele foi convidado pelo Nestlé a reger em São Paulo, e um grupo de violinistas atrás combinaram, ele, regente super badalado, ele foi estudar na Academia Franz Liszt na Hungria. Os violinistas atrás tinham planejado tocar Tico-Tico no fubá, quando ele estava tocando outra música. E aí ele parou em São Paulo, um preconceito contra a carioca, isso, estou bombardeando todos vocês. Ele parou. Eu vou desligar a sala aqui, eu acho que acabou. O Ricardo em São Paulo chegou, parou. Você não toca mais comigo, sai. Não, maestro, estava brincando, sai. Existem provas, igual qualquer liderança, o administrador é posto a choque. Não pode. Se ele permitisse qualquer coisa no ensaio, ele ia perder a moral. Então, o maestro é extremamente importante. Não? O Marcel, posso falar uma coisinha? Lógico. Há anos atrás, eu fui num festival de campus, festival de inverno.